Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Guila Sebem, do PP, o vereador que preside uma frente parlamentar dedicada à micro e pequena empresa. E este é o nosso assunto de hoje. Tudo bem, vereador? É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Fábio. Muito obrigado pelo convite e um cumprimento especial aos telespectadores do De Frente com a Lei. Vereador, de uns meses para cá, começou bem no período de Copa do Mundo, na metade do ano, o senhor promoveu uma movimentação junto com seus colegas vereadores, a partir de pedidos também do setor empresarial e de todas as pessoas que se envolvem na cadeia produtiva, principalmente do micro e pequeno empresariado. E aí então se constituiu no âmbito do parlamento essa frente voltada ao setor, da qual também fazem parte os vereadores Daniel Guerra, do PRB, Edson da Rosa, do PMDB, Henrique Silva, do PCdoB, Kiko Girardi, do PT, Nerio Carteiro, do Solidariedade e Washington Cerqueira, do PDT. Como é que tem sido todo esse trabalho? Já tivemos algumas reuniões, culminando até com uma audiência pública nas últimas semanas, discutindo temas bastante caros a esse setor, como, por exemplo, a desburocratização na abertura e fechamento de empresas e também o fim do ICMS, que é o Imposto Estadual de Fronteira. Isso aí. Como é que tem sido o trabalho dessas pautas? Bom, Fábio, primeiro dizer da alegria de estar presidindo na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, um requerimento de minha autoria, mas aprovado de forma unânime pelo plenário da Câmara de Vereadores, o que torna uma frente parlamentar suprapartidária, né, multipartidária, e que também de conceito interno da casa com a aprovação de todos os vereadores. E fui elevado, então, à função de presidir essa frente parlamentar. É importante trazer uma informação, Fábio, alguns dados, porque muitas vezes as pessoas se questionam o que é a microempresa, o que é a empresa de pequeno porte. No Brasil, nós temos a classificação por faturamento. Uma empresa que fature até R$360 mil por ano, ela é considerada uma empresa de microporte, uma microempresa. E uma empresa que fature até R$3.600.000 por ano, ela é uma empresa classificada como uma empresa de pequeno porte. Acima de R$3.600.000 são empresas de médio porte e acima de 80 milhões são empresas de grande porte. Por que eu trago essa informação? Porque a grande maioria das empresas existentes no nosso país, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e não é diferente em Caxias do Sul, são empresas de pequeno porte. São empresas onde tem um gestor, um empreendedor, uma pessoa teve uma boa ideia, né, saiu muitas vezes do seu trabalho, pegou o fundo de garantia, né, a sua estabilidade e investiu num torno, numa máquina de costura ou num mercadinho, numa loja lá no bairro, pegou a esposa ou o filho e criou uma pequena empresa para garantir o sustento da sua família. A grande maioria das empresas do nosso país, em especial Caxias do Sul, que chega a 97%, são empresas desse tipo. Empresas pequenas, de alguns trabalhadores que resolveram também se aventurar, né, mas empreender, e aí tem uma empresa pequenininha. E por que nós criamos uma frente parlamentar, Fábio? A Constituição brasileira, quando foi constituída em 1988, tem no seu capítulo econômico um artigo que trata que essas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, devem receber um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido na questão tributária, na questão contábil, na questão fiscal, na questão de compras públicas. Por quê? Para fazer com que essas pequenas empresas sobrevivam no mercado e possam, num futuro não muito distante, virar empresas de médio porte e, por que não, empresas de grande porte. Eu trouxe aqui, a propósito da audiência pública que mencionamos, o consultor do Sebrae, Thiago Mignoni, trouxe alguns dados como, por exemplo, 25% do Produto Interno Bruto, ou seja, o nosso PIB nacional, é gerado a partir da atividade de micro e pequenas empresas, que também produzem, ou proporcionam, melhor dizendo, 52% dos empregos formais e 40% da massa salarial. Então, para que as pessoas tenham ideia da dimensão. Eu lembro que até um dos especialistas naquela oportunidade dizia, bom, mais de 50% dos empregos
formais partem das micro e pequenas empresas. Mas ainda a questão do faturamento, as maiores empresas, embora tenham um bolo pequeno, como o senhor disse, 97% micro e pequenas empresas, 3% empresas de grande porte, mas elas ainda, de médio e grande porte, mas elas ainda respondem por 75% do PIB. E as micro e pequenas empresas, apesar do elevado volume, ainda ficam com 1/4 do PIB, que é representativo, mas que dá também a desproporção de concentração de renda também no meio empresarial, né? E é importante colocar, Fábio, Não que seja necessariamente negativo, mas sim, também... mas é um fato, né? Até aproveitar a sua informação na audiência pública, agradecer a participação do SEBRAE. E, na verdade, o SEBRAE é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Brasil, né? Então, é da função do SEBRAE estar, mas eles são sempre muito solícitos a esta casa, a esta frente parlamentar. Estavam presentes com o Rogério, que é o gerente geral regional aqui do SEBRAE, e o Thiago, que é um consultor, um técnico na área da micro e pequena empresa e que trouxe dados importantes, né? Essa questão do emprego formal, para mim, é um dos dados mais relevantes da micro e pequena empresa. 52%, ou seja, mais de metade dos trabalhadores no Brasil que estão formalizados estão desempenhando suas atividades em empresas de pequeno porte ou microempresas. E ainda nós temos a figura, que eu não comentei ainda, do empreendedor individual, que desde 2010, numa lei assinada pelo presidente Lula, criou-se a figura do microempreendedor individual, que é aquele indivíduo que tem uma atividade econômica, mas que não estava formalizado. Se ele fatura até R$60 mil ano, ele pode se formalizar, né, ter o seu CNPJ, ter o seu alvará, a emissão de nota fiscal, pagando uma carga tributária baixíssima e sem burocracia, que é 5% do salário mínimo nacional, a título de previdência social, a título de INSS, e mais R$1 e R$5 de ISS e ICMS. Então, não perfaz ali 40 e poucos reais para a pessoa estar formalizada, assistida pela Previdência Social, com CNPJ, com alvará de localização, alvará de funcionamento e com emissão de nota fiscal. Então, é uma forma de trazer também esse... A gente costumava falar o bico, né? Ele faz bico, ele é pedreiro e faz bico no final de semana, faz bico durante... Não, agora ele não faz mais bico. Ele tem uma atividade econômica registrada na figura de empreendedor individual. Então, se nós pegarmos todos os empregos formais gerados pelas empresas de pequeno porte, pelas microempresas e somarmos aí também os empreendedores individuais, que em Caxias do Sul já passam de 12 mil empreendedores. E aí fica na casa de quanto o faturamento de o empreendedor individual? O empreendedor individual é até R$60 mil ano. Dá uma média de R$5 mil mensais. Mas não tem que ser média mensal, é no ano de atividade, porque ele pode ter um mês que ele fature R$2, R$3 mil, pode ter um mês que ele fature 4, 5. Na soma dos 12 meses de atividade tem que estar enquadrado em R$60 mil. Passando dos R$60 mil, ele sai da figura do empreendedor individual e passa a ser uma empresa, uma microempresa e responder pelos processos contábeis e fiscais da microempresa. Vereador, como é que tem sido essa relação? Porque as pessoas que não são do meio empresarial também se surpreendem com as reclamações. Os empresários, de modo geral, reclamam de alta carga tributária, que é um número corrente, às vezes para mais, um pouco para menos, mas sempre se estima que em torno de 1/3 do faturamento ou das despesas, tanto do cidadão comum quanto dos empresários, se vai em impostos, em carga tributária. Na audiência pública surgiu um outro ponto para além das críticas à carga tributária, que é, por exemplo, as dificuldades que os empreendedores encontram tanto para abrir quanto para fechar empresas. Vamos supor, né? O sujeito tem uma crise, não consegue manter a sua empresa aberta, mas consegue, eventualmente, uma parceria e com outros colegas empresariais abrir uma nova empresa. Então, só que daí aquele descadastramento e depois o sujeito formalizar uma nova unidade, isso demora muito, pelo que se coloca. Uhum. E foi uma pauta bastante batida naquela audiência e que vocês, inclusive, chegaram a termo de buscar alternativas, como, por exemplo, a Sala do Empreendedor, que é um mecanismo que está sendo desenvolvido em Caxias do Sul
e outras formas de acesso até junto à União para que houvesse uma desburocratização desse processo. Quanto tempo leva, em média, para se abrir ou fechar uma empresa no Brasil? Esse é um dado bastante significativo, Fábio, que tu trazes da audiência pública. Por que nós criamos a Frente Parlamentar? Para discutir, debater e achar soluções para fortalecer as micro e pequenas empresas no nosso município. E quando a gente fala de micro e pequena, para quem está nos acompanhando, pode lembrar daquela padaria que tem lá no bairro, daquela loja que vende roupas lá do bairro, né? Do armazém, do pequeno mercado. É uma pequena empresa, é uma microempresa. E lá as pessoas estão trabalhando, estão sustentando suas famílias e estão gerando oportunidade para mais alguns colaboradores, funcionários. Muitas vezes a empresa nem funcionários tem, são 3, 4 sócios que tocam o negócio e ainda pedem ajuda para a esposa de um deles para fazer a parte financeira, o filho para fazer a parte comercial e assim vão se virando, né? Então é muito próximo da gente a realidade das empresas de pequeno porte e das microempresas. E é importante também, Fábio, porque essas empresas dão sustentação às grandes. Porque tem partes produtivas das grandes empresas de Caxias do Sul, boas partes da produção são feitas pelas pequenas empresas, né? Ela vai beneficiar uma matéria-prima, aquela empresa vai fabricar um ônibus, no caso aqui de Caxias do Sul, Marco Polo, Neobus, vai fabricar uma carreta, mas tem peças que a Marco Polo, que é a Gralha, a Randon, as grandes empresas de Caxias, né, a Guerra, encaminham para a pequena empresa faz o seu trabalho de beneficiar, né, faz o torno, faz as encagens, faz alguma coisa do gênero e encaminha de volta para as grandes. Então, quando a gente trata das pequenas, nós estamos falando de uma significativa importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Quanto tempo leva? E esse é um ponto que acaba prejudicando, Fábio, porque para te abrir uma empresa tem que ser um processo prático, rápido, pouco burocrático. Eu costumo dizer que não é nem burocrático, é burocrático, de burro mesmo. Porque o Brasil botou tantas normas, tantas regras, dificulta tanto no sistema contábil e tributário que uma empresa de pequeno porte não consegue se organizar. E aí tem que contratar, né? Ela não consegue criar um setor próprio, contábil, fiscal, tributário, jurídico, e tem que contratar. Isso custa, e esse custo ele acaba muitas vezes não conseguindo absorver. Então, o prazo de abertura, né, que leva dias até registrar contrato social, vai para a junta comercial, depois encaminha para a Receita Federal, para o CNPJ, depois encaminha para a inscrição estadual, depois encaminha para a inscrição municipal. Pode passar até de 30, 40 dias. Nossa. Né? Muitas vezes até de 60 dias. Para fechar a mesma coisa. E só para concluir na abertura. E essa empresa, muitas vezes, ela tem uma oportunidade de mercado. Ela tem alguém que diz, olha, estou te demandando esse serviço, quanto tempo tu leva para me atender? Ah, vou levar 60 dias. Não, 60 dias eu não posso esperar. Então ela tem uma oportunidade de mercado e muitas vezes perde. Ou então ela tem a oportunidade, constitui a empresa e vai buscar um crédito, ou um microcrédito. E aí a análise do BRDE, vou falar BRDE porque é público, mas poderia falar de outras linhas, muitas vezes leva 2 meses, dependendo do processo, leva até mais. E aí ele perde a oportunidade de desenvolver o seu negócio e de gerar novas oportunidades de emprego também para as pessoas. E para fechar, aí ele não foi bem, ou resolveu mudar de ramo, ou não foi bem, não conseguiu desempenhar a atividade por motivos diferentes, perda de pedido ou matéria-prima muito cara, não conseguiu competir com o mercado internacional, com o mercado interno mesmo, e precisa da baixa. A baixa da empresa, Fábio, ela deveria levar de 2 a 5 dias. E muitas vezes leva meses no nosso país. Meses porque tem que dar baixa em todas as instâncias. Então, naquela audiência pública que nós realizamos nesta casa, e eu fiquei bastante feliz, Fábio, com o resultado que nós alcançamos, com a participação, primeiro, para ser justo, né, do SEBRAE, da Prefeitura, através do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, o secretário Chico Spendorello, o governo do Estado, através da Secretaria de Economia Solidária e de Apoio à Micro e Pequena Empresa, estava presente com o PAIM, que é um diretor da Secretaria do Estado. Estavam aqui as operadoras de microcrédito, Banco do Povo, Banco da Família, estava aqui o Garante Serra, vários sindicatos patronais representando os seus associados, sindicatos dos trabalhadores também, debatendo a geração de novas oportunidades de emprego
nas micro e pequenas empresas. A Microempa foi uma grande parceira nossa, né, que é uma entidade que agrega as micro e pequenas empresas há 30 anos já em Caxias do Sul. Foi homenageada, inclusive, pela Câmara. Isso, foi homenageada pela Câmara de Vereadores, uma proposição do vereador Kiko, e eu e o vereador Edson da Rosa assinamos em conjunto os 30 anos da Microempa. Lá em 1984, surge uma associação para unir as pequenas empresas, as microempresas, né? Então, foi uma audiência pública extremamente produtiva, de um debate franco, aberto, com o poder público presente, com os operadores de microcrédito e crédito presente, com os representantes das empresas, empresários também vieram aqui, né? Porque a grande maioria das nossas empresas são pequenas. E aí debatemos, por exemplo, o surgimento, a constituição em Caxias do Sul da Sala do Empreendedor. E o que seria, para quem nos acompanha aqui, a Sala do Empreendedor? O sujeito resolve construir o seu projeto, construir a sua empresa, consolidar um plano de negócio. Ele vai num único lugar. Hoje ele tem que registrar o contrato social no cartório, depois ele tem que ir na junta comercial registrar, depois ele tem que encaminhar para o CNPJ, que é a nível federal, pedir a inscrição estadual, vir à prefeitura encaminhar a inscrição municipal e o pedido de alvará. É um processo que leva tempo e demanda, além de tempo, demanda recurso, porque o indivíduo tem que estar acompanhando o processo. Então, a Sala do Empreendedor será um ambiente, eu não vou dizer seria, porque vai ocorrer, viu, Fábio? Eu estou muito confiante. Não cabe à frente parlamentar implantar, mas cabe a mim como presidente e à frente parlamentar representando o poder legislativo e a vontade do povo caxiense, cobrar do poder público. Mas ela dependeria só do governo municipal ou de outras instâncias também? Tem que haver um acordo entre o governo municipal, que na minha análise é quem pode liderar o processo, né, de implantar de fato a Sala do Empreendedor em Caxias do Sul, o governo do estado e o governo federal. Nós temos que unificar as 3 esferas da República Federativa para poder que num único local o empreendedor vá, seja atendido e não seja assim, bom, aqui tu protocolou isso, agora tu vai lá no meio ambiente protocolar a licença ambiental, depois tu vai lá na Receita Federal protocolar o CNPJ, depois tu vai lá no estado protocolar. Meu amigo, nós temos que ajudar, ele é pequeno, ele está começando, ele não tem, desculpa o termo, gordura financeira para ficar queimando. Ninguém tem, mas as grandes conseguem se estruturar diferente, Fábio. Elas fazem estrutura empresas própria, na verdade. Elas têm um próprio setor contábil, um próprio setor jurídico, que também onera a produção no Brasil. Não estou dizendo que está certo, né? Não estou aqui falando que as grandes têm que ser oneradas. Eu penso que nós também temos que debater a desoneração, né, e a simplificação do processo tributário e contábil e fiscal no Brasil, para as grandes também, porque hoje uma grande empresa nossa tem dificuldade de competir com uma grande empresa da China, com uma grande empresa da Alemanha, com uma grande empresa da América do Norte, como o caso do Canadá, dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá o processo é simplificado. E a grande aqui tem um custo elevado por causa da burocracia criada no nosso país para as grandes e para as médias. Mas esta frente parlamentar vem em defesa, né, da simplificação do processo das micro e pequenas empresas, tanto na abertura, no fechamento, mas em especial na existência desta empresa. Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo. O senhor abriu um leque enorme de temas aí que nós teríamos que fazer outro programa ou voltar em novas oportunidades para continuar esse debate bastante palpitante. Ainda assim, eu gostaria que no seu encerramento o senhor tocasse num outro ponto, como, por exemplo, se comenta muito que o setor empresarial ele tem recebido incentivos, em grande parte da frente governamental, com eventualmente desoneração de alguns impostos, linhas de financiamento que são crescentes. Nós temos órgãos, por exemplo, como o SEBRAE, outros de capacitação que também têm auxiliado nesse processo, mas por que nunca é suficiente? Eu lembro que tempos atrás eu acompanhava num painel de debates e um dos jornalistas provocou no seguinte sentido: bom, o empresário parece que sempre espera um incentivo do governo, e aí passa reclamando e fazem aqueles lobbies até que saia uma linha de crédito, até que saia alguma coisa. E aí ele cobrava até dos próprios empresários especialistas, por que não um maior protagonismo dos empresários no sentido de tentarem também
uma iniciativa própria ou estimularem de uma forma, digamos assim, dos empresários para o governo, não do governo para os empresários, uma política que realmente resolvesse, não fossem só paliativos, como nós acabamos vendo. Por exemplo, o agronegócio é muito frequente isso. Há aquelas quebras de safra, os produtores ficam endividados, então aí se faz um lobby político com deputados, senadores e todas as lideranças possíveis, aí vão lá, conseguem anistiar uma parte da dívida e faz uma nova linha de crédito. E aí é aquela roda que não para de crescer, uma bolinha de neve, mas o problema não é resolvido. Fábio, é importante o que tu traz, falas, né, da complexidade desse assunto, acaba abrindo um leque bastante grande. Tudo se resume às reformas necessárias do país que não são feitas. Exatamente. O porquê que fica essa, colcha de retalhos. O que o governo Dilma vem fazendo é uma colcha de retalhos. Não resolve a questão tributária e fiscal do país. Ninguém resolveu nos últimos 10, 15, 20 anos no Brasil. Cada pouco se cria mais. Outro dia, só para ter um exemplo, sabe quantos impostos a Randon paga? Não estou dizendo se é muito, se é pouco, se é valor, eu não estou discutindo. Quantos? 82 impostos. Porque a gente fala do imposto de renda, do IPI, do ICMS, do ISS, do IPTU, somando toda a carga tributária, a qual uma grande empresa, no caso na nossa cidade, é submetida, dá 82 impostos. Não é só a questão do valor, é a questão do trabalho que a empresa tem para fazer as guias, para acompanhar, para pagar. Existe um dado importante, Fábio. No Brasil, uma empresa gasta em torno de 2.400 horas por mês, por ano, 2.400 horas por ano só para pagar imposto. E aí não faz, por exemplo, como nós temos na Europa, os impostos agregados, né, imposto sobre valor agregado, exatamente, que é os IVAs. Nós teríamos o IVA federal o IVA estadual. E o problema é que toda a cadeia ela é tributada. Só que a reforma tributária, Fábio, que nós tantos ouvimos falar, que é uma reforma importante que o Brasil não faz, ela depende antes de uma reforma política. Eu tenho a convicção que com as regras eleitorais e com a regra política que o Brasil está submetido hoje, a reforma tributária não sai, porque não tem interesse. E diga-se de passagem, também é interessante do ponto de vista político, para quem está na cena, digamos, no momento, ter essa dependência dos empresários também, né? Porque fica uma interdependência, faz o lobby daqui, proporciona um auxílio de lá e fica essa situação em que você consegue uma certa barganha política, mas não resolve o problema. Tu compreende, Fábio, que tu cria um curral eleitoral em cima da dificuldade daquele setor econômico. E os empresários entram nisso. Tu consegue implantar uma política específica para aquele setor, né, junto com a presidente da República, tu como congressista, e aí tu vai naquele segmento e diz, olha, eu consegui ajudar vocês a sobreviver mais este ano, mais essa safra, mais esse período. Errado. O homem público, ele tem que ter um conceito de gestão, e gestão é desburocratizar, é facilitar para quem está empreendendo. E quando a gente fala facilitar, o pessoal diz, quer beneficiar o empresário. Não é beneficiar, pessoal. É dar condições para que as pessoas que empreendem no nosso país tenham condições de competir com o mundo. E nós hoje temos uma infraestrutura precária, né? A carga tributária no Brasil é alta, é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Eu não veria problema se nós tivéssemos todo o retorno do governo adequado, com estradas, aeroportos, portos, né? Com o sistema de saúde funcionando para o trabalhador a hora que precisa, para o sistema educacional estar funcionando, para o filho do trabalhador estar numa boa escola de qualidade, enquanto o trabalhador está desempenhando a sua atividade no seu trabalho, eu não veria problema ter uma carga tributária alta. Desde que eu tivesse segurança para poder trabalhar, para poder levar meu filho, desde que eu tivesse condições de habitação para a população, aí pode cobrar. Mas o problema é que o governo cobra muito e cobra bem. O governo é eficiente para cobrar os impostos dos cidadãos e é incompetente ou ineficiente para retornar nos serviços públicos de qualidade. Aí cria essa questão que se torna caro empreender no Brasil, se torna caro trabalhar no Brasil. Até porque hoje, do salário de um trabalhador,
mais de o dobro a Exatamente. empresa paga de carga tributária para o governo. É, exatamente, o sujeito tem, até os salários poderiam ser maiores, né? Porque Com quase certeza. praticamente o dobro do salário que o sujeito ganha se vai em encargos, e aí só se agrega e não se faz essa reforma realmente. E aí também há uma culpa de todos os lados, vereadores, que nós comentamos, essa questão dos lobbies e da falta de agilidade para tocar as reformas. Antes de terminar, Fábio, eu vejo que o nosso programa está se encerrando aqui, a nossa conversa, para mim, está boa, né? Mas só para dar um exemplo prático, nós temos a Lei Complementar 123, que institui o Estatuto da Micro e Pequena Empresa lá de 2006. Agora, em 2014, foi debatida a Lei Complementar 147, aprovada, sancionada em agosto desse ano, que fez mudanças na Lei Complementar 123, né? Que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Brasil. Uma das questões era as microcervejarias, poder optar pelo Simples, porque hoje quem produz bebida alcoólica não pode optar pelo Simples, que é o Sistema Simplificado de Tributação. As microcervejarias, através de uma emenda do deputado Jerônimo Gergen, poderiam se inserir no Simples e optar pelo Simples. O lobby das grandes cervejarias do Brasil, lideradas pela Skin Cariol, pela Ambev, pela Petrópolis, Cervejaria Petrópolis, foram ao Congresso, fizeram um lobby com os deputados e derrubaram a emenda que permitia às microcervejarias optar pelo Simples. Sim. Ou seja, o lobby dos grandes acabou prejudicando o desenvolvimento de mais de 4 mil microcervejarias existentes no Brasil hoje e que podem vir amanhã, né, está gerando milhares de empregos por causa do lobby das grandes. Então, esse lobby acaba sendo construído dentro do Congresso porque não existe uma política fiscal, tributária e gerando uma clara, rivalidade dentro do próprio sistema empresarial. Exatamente. Quer dizer, realmente... desnecessário, porque não favorece em nada isso o desenvolvimento do nosso país. Bom, vereador, já fica o convite para... Aí não vai ser possível neste ano ainda, né? Porque o De Frente com a Lei voltou não faz muitas semanas. Mas ano que vem vamos continuar acompanhando, tanto pela imprensa da casa, nas coberturas das atividades da sua frente parlamentar e dos demais colegas vereadores que integram com o senhor esse grupo de trabalho, e vigilantes torcendo por essas reformas que, como nós bem vemos, está descontrolado, tanto do ponto de vista empresarial quanto político, e de fato, aí voltamos àquela velha frase do falecido ex-governador Daniel Brizola, os interesses, né, que não deixam aquilo que realmente precisa ser feito acontecer. Mas temos que acreditar, vereador. Mais uma vez agradeço pela sua participação. Foi um debate riquíssimo e entendo que, sobretudo, quem não é da área pôde compreender um pouco melhor do funcionamento desse segmento tão representativo que já tem aí, como nós citamos, 25% do PIB nacional corresponde ao que é gerado e produzido pelas micro e pequenas empresas. Fábio, muito obrigado pelo convite, de poder estar de volta aqui no De Frente com a Lei, de estar indo à casa dos cidadãos caxienses através da TV Câmara e tratando esse importante tema, né, que são os trabalhos realizados pela Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, e muito importante porque trata de pessoas e oportunidades de trabalho e desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Tiramos várias resoluções da audiência pública, estamos encaminhando, inclusive o pedido de movimentação do governador eleito José Ivo Sartori e do vice-governador Cairoli sobre a questão do ICMS de fronteira, né, que é submetido a todas as empresas, mas as grandes depois elas se acreditam, as micro e pequenas não, né, estamos encaminhando ao prefeito municipal a regularização total da Lei 7.406, que é a lei municipal da micro e pequena empresa aqui no município de Caxias do Sul. Até o momento só regulamentaram a questão do alvará provisório. Isso, né? Essa lei ela é de dezembro de 2011 e foi regulamentado agora em agosto por um decreto do prefeito Alceu Barbosa Velho, a parte do alvará provisório. Mas nós queremos a regulamentação na íntegra da lei de dezembro de 2011, porque lá traz uma série de questões que pode fortalecer e dar novas oportunidades para as micro e pequenas no nosso município. Então é uma pauta bastante ampla e importante colocar quem está aqui nos acompanhando. Nós estamos falando de oportunidades de emprego e de desenvolvimento. E é isso que move a frente parlamentar, que as pessoas tenham condições de trabalhar e de se desenvolver e, quando entender, de empreender, sem o Estado atrapalhar, mas sim o Estado vindo ser um parceiro de quem quer crescer na vida, quer sustentar a sua família e quer ter novos rumos também para a sua cidade de uma forma geral. Então,
Muito obrigado, Fábio. E deixar o convite que todos que tiverem interesse, a Frente Parlamentar é aberta a toda a comunidade, entidades, associações ou cidadãos mesmo que queiram participar. A Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas está aberta a todos que tiverem interesse. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Guila Sebem, do PP. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Muito bem, Fabião.